Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, falta eu estar finalizando a correção dos demais exercícios, né? Que ficou aí pra trás. O último vídeo, eu fiz a correção do exercício, coloquei como sendo o número 14, mas na hora de ler e resolver, era número 15. Então, eu vou voltar na 14, tá? E seguir em diante. Então, vamos lá, questão número 14. Certa fábrica possui dentre suas melhores máquinas uma que demora 1 hora para fabricar 4.000 peças. Essa mesma máquina, mantendo o mesmo funcionamento para fabricar 3.800 dessas mesmas peças, irá levar. Então, pessoal, 1 hora para fabricar 4.000 peças. Quanto tempo, que é em minutos, levará para fabricar 3.800 peças? A unidade de medida está em hora. E a resposta das alternativas está em minuto. Então, já transforma essa 1 hora em minuto. Então, questão 14. Eita. Questão número 14. 60 minutos fabricam-se 4.000 peças. 3.800 peças, então aqui é a coluna das peças, levará quanto tempo? Então é X, certo? Então vamos lá. 60 minutos, 4.000 peças, 3.800 peças, quantos minutos? Aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quanto mais peça eu fabrico, mais tempo eu levo para fabricar. Então, é normal. Então, tanto aumento de um lado quanto do outro. É só multiplicar em cruz. 4.000 vezes x, 4.000x. 60 vezes 3.800. 1 0, 1 0, 1 0. Eu vou descer os 3 zeros. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 3, 18, 19, 21, 22. Então, 228 mil. O 4.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Toda vez que eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, o que eu faço? Corto. Vai ficar 228 dividido por 4. Então, 228 dividido por 4. O 2 divide por 4? O 4 cabe dentro do 2? Não. 20. Quantos 4 até 20? 4 vezes 5, que dá 20. 22 menos 20, resta 2. Abaixa o próximo. 4 vezes quanto que dá 28? 7. 4 vezes 7, 28. 28 menos 28, 0. Então, 228 dividido por 4 é 57 minutos. Alternativa A, ok? A 15 eu já fiz, tá no outro vídeo. Então, eu vou lá para 16. A aplicação de um capital no valor de R$800 mil em determinada instituição financeira por um período de 6 meses foi resgatada pelo valor de 920 mil. Considerando-se que o capital foi aplicado a juros simples, a taxa de juros ao mês foi de... então nesse caso, ele quer encontrar qual é a taxa. Se vocês forem fazer pelo JCIT, JCIT. Quanto que foi de juros? Só de juro, quanto que foi? De 800 mil para 920 mil, de juro, foi 120 mil. Então, o juro aqui, 120 mil. Quem não entendeu? O que eu tô fazendo? Eu tô pegando 920 mil e tirando os 800. Dá 120 mil. Esse 120 mil foi somente de juro, tá? Então, a minha letra J é o meu juro. Quanto foi de capital? 800 mil. Qual é a taxa? Não sei. Qual que é o tempo? Foi falado lá no período de 6 meses. Então, o tempo foi 6. Então, vamos lá, vamos resolver isso. De um lado, eu deixo as letras, do outro, eu deixo os números. Então, eu vou deixar a letra I de um lado e vou passar os números para o outro. Só que, calma. Antes de passar, tem uma operação que eu posso fazer aqui, Eu tenho 800 mil vezes I vezes 6. Então, eu tenho que calcular 800 mil vezes 6 primeiro, tá? Então, 120 mil é igual
48. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes I. Agora sim, esse número aqui, ó, 4.800.000, está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar, ó, 120 dividido 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0. Então, eu vou fazer essa divisão, certo? Então, vamos lá. 120, 1, 2, 3, dividido por 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, vamos lá. 0 lá e 0 cá, 0 aqui e 0 lá, eu corto. É o mesmo que se eu tivesse feito aqui, né? Era mais fácil, ó. 0 em cima, 0 embaixo. Eu corto. Já vou tirar daqui, tá? Então, ficou assim, ó. 12 dividido por 480. 12 divide por 480? Não. Acrescento 0, 0, vírgula. 120 divide por 480? Não. Acrescento 0 e o 0. Certo? 0 lá e 0 cá, eu corto. Fica mais fácil minha conta. Quantos 48 até 120? Mais ou menos aí. Vamos pôr um 5? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Então, não é. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 14. Passou. Então, é só 2. Então, ó, 2 vezes o 48. 48 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Só 2. 2 vezes 48. 2 vezes 48, 96. 0 tira 6, não tira, né? Então, pega emprestado, fica 1, aqui fica 10. 10 tira 6. 4, 1 tira 9? Não, pega emprestado, ficou 11. 9 para chegar no 11, 2. Então, sobraram-se 24. Acrescento 0. Quantos 48 até 240? Eu já fiz. 240, cabem-se 5 48. Então, é 5 vezes 48, que dá 240. Sobra nada. Certo? Então, aqui, ó, a minha taxa é 0,025. Essa é a taxa. Vamos lá nas alternativas. Está dado em porcentagem. Se está em porcentagem, eu tenho que pegar a taxa e multiplicar por 100. Se eu vou multiplicar por 100, é só eu andar 2 casas. Se multiplica, eu ando para a direita, eu aumento o número. Então, tá aqui a vírgula. 1, 2, vai ficar 2,5%. Essa é a taxa, 2,5%. Agora, vamos pro próximo. 17. Questão 17. Uma pessoa que corre por dia 7,5 quilômetros terá corrido durante 7 dias o equivalente a... Se ela anda 7,5 quilômetros por dia, em 7 dias, é só... ou eu somo 7 vezes, ou eu já faço a multiplicação por 7. Certo? 7,5... Deixa eu pegar um minuto. Oi! Pessoal, continuando. A 17, né? 7,5 vezes 7, porque são 7 dias, né? 7 dias. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. Com 3, 52. O que vocês vão olhar? Cuidado, tá? Tem um número que é decimal e tem uma casa depois da vírgula. Você tem que voltar uma casa. Aí dá 52,5, tá? Então, isso aí está em quilômetros. As alternativas, ó, DAM é mais letras. Então, é decâmetro, não decímetro, decâmetro, tá? Então, vamos transformar esse 52,5 quilômetros em decâmetro. Então, vamos lá. Karen hoje deu muitos doces com mel. Decâmetro, hectômetro,
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Do quilômetro para o decâmetro, quantas casas eu tenho que pular para chegar até lá? Então, do quilômetro, vou para o hectômetro, depois para o decâmetro. Então, eu tenho que pular 2 casas. Então, eu tenho que multiplicar por 100. 2 casas, 2 zeros. Então, multiplica isso daqui por 100. Se eu vou multiplicar por 100, é só eu andar 2 casas. Então, 52,5, quantas 2 casas? Tava aqui. 1, 2. Andei 2 casas. 5.250 decâmetro. 5.250, alternativa C. Certo? Próximo. 18. Questão número 18. As conversões de 20 graus Celsius e 135 graus, não é Celsius não, graus. As conversões de 20 graus e 135 graus equivalem respectivamente em radianes. Então, ele quer transformar os 20 graus e os 135 graus em radiano, certo? Ó, observa o seguinte. Não é pi, não vale 180 graus? Pi não vale 180 graus? Então, 20 graus vai ser quanto? Então, se vocês quiserem expressar assim, ó, que número vezes 180 dá 20? Vocês podem expressar assim. Porque, ó, o valor que vai ser vezes o 120, vezes o 180, que vai dar 20. Eu tô encontrando aí o valor dos 20 graus em radiano, tá? Ou então, vocês pensam o seguinte. Peraí, se é 20 graus para 180, vamos dividir quantos 20 até 180? 9. Então, significa que vai ser π sobre 9. Ou seja, os 20 graus é o 180 dividido por 9. Tá? Se vocês quiserem expressar aqui de cima, ó, se quiser fazer, pode fazer. É o seguinte, eu costumo fazer assim, ó. Que número vezes 180 dá 20. Tá multiplicando, passa dividindo. Que vai dar 9. 1/9, né, na verdade. Vai dar 1 sobre 9, porque eu vou simplificar por 2 e por 2. Então, dá 1/9, ou seja, é 1/9 do valor de π. π é 180 e 1/9 de 180 é 20 graus. Ou vocês vão pensar o seguinte, se é 20 graus e o π é 180, quantos 20? Aliás, os 20 vai ser que quantidade referente ao 180? Vai ser 1/9, né? Porque ele é 20 graus, é o mesmo que eu dividi o 180 por 9. Então, ó, o primeiro é π sobre 9. Porque, ó, 180 dividido por 9 dá os 20. O outro é 135, ó, 135 graus, eu tenho que transformar em radiano. Vai ser π, ou que fração referente a π? 1/3 de π, 2/3 de π, 1/4 ou π? Π é 180, então não é. Então, qual fração vezes o 180 vai dar 135? É assim que eu faço. Tá multiplicando, passa, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 135 dividido por 180. Dá pra simplificar por 45. 45, que vai dar 3/4, tá? Ou, vamos pensar no seguinte, vixe, pra 135, se eu ir igual ali de 45 e 45, vai dar 3/45 referente a 180, né? Referente aos 4/45 de 180. Eu prefiro fazer assim, expressão matemática, do que eu ficar pensando, né? Aqui, ó, 3/4 de π, ou seja, se eu pegar 180, que é tudo, tanto que parcela representa o 135? Opa, se eu dividir em 4 partes, vão ser 3, porque cada uma é 45. Certo? Vamos pro próximo, né? Questão 19. A alternativa aí é a alternativa B. 19. Os dados abaixo
se referem ao nível de glicose de 10 estudantes do ensino médio. Então, tá aí os valores. As medidas de tendência central, média, moda e mediana são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá, na média primeiro. Vamos calcular a média. Depois a mediana. Depois a moda. Assim, respectivamente, média, moda, depois mediana. Eu já vou colocar os valores em ordem crescente. Para eu colocar em ordem crescente, eu vou estar encontrando a mediana referente aí, né, dos valores em ordem crescente. Então, eu tenho 63, eu vou colocar assim, pé, 63, 72, vamos mosquitinho chato aqui, 75, 77, outro 77, 78, 80, 81, 97 e 110. Aqui na mediana, quem tá no meio? Quem tá no meio? Um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Ó, um pra lá e um pra cá fica sem meio. Então, o meio é os dois. Se tem 2, então eu tenho que calcular a média. 77 mais 78 dividido por 2. Ou, quem tá no meio do 77 e do 78? O 77 e meio, certo? A moda, quem mais repete aí? O 77. Então, a moda é o 77. A mediana, eu vou ter que somar todos esses números e dividir por 1, 2, não são 10 estudantes? Por 10. Então, vamos lá, ó. Se eu somar tudo, gente, vai dar 810. Aí eu vou dividir por 10, que vai dar 81. Então, alternativa A, 81, 77 e 77,5. A questão número 20 é uma questão de progressão aritmética. E, olhando no edital, não vai cair em progressão aritmética, certo? Mas, se vocês quiserem estar fazendo aí, ou ficou na dúvida e quiser que eu venha aqui e explique, vocês me falam, tá? Número 21. Um galpão tem 1.600 metros quadrados de área construída e em seu redor existem 3.600 metros quadrados de área livre. A razão, que é uma fração, lembrem disso, da área construída para a área livre. Qual que é a quantidade de área construída? 1.600 metros quadrados. E a área livre? 3.600. Aí ele quer saber qual que é a razão. Nesse caso, vocês têm que tornar essa fração irredutível e simplificando ela até não conseguir simplificar mais. É tornar irredutível, tá? Então aqui, ó, se você analisar, vocês podem ir passo a passo, simplificando por 2, ou já pode ir direto, ó. 16 e 36, porque 0 em cima, 0 embaixo é forte, né? Qual tabuada tem 16 e tem 36? Tabuada do 4. Então, ó, simplifica por... Dá pra simplificar? É, por 4. Ó, 16 simplifica por 4, dá 4. 36 simplifica por 4, dá 9. Então, dá 4 nonos. 4 nonos não tem nenhum número que eu simplifico, o 4 e o 9, tá? Tem que ser um número igual, simultâneo, tem que ser o mesmo. Questão 22. Só um minutinho. Questão número 22. Um reservatório possui volume de 5.000 metros cúbicos. Sua capacidade em litros, ó, então eu tenho que sair dos metros cúbicos e passar para litros. Lembra lá da regrinha que eu passei para vocês? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. A cada 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura, vai formar um volume ali, né? Uma caixa de 1 metro por 1. E 1, né? 1 e 1. Se você encher de água, cabe ali 1.000 litros, tá? Aí ele quer saber o seguinte, 5.000 metros cúbicos, ou seja, 5 vezes essa caixa de 1.000 litros. Então, quantos metros cúbicos nós vamos ter, né? Quantos litros cabem
numa caixa que vai ter 5... Ó, a caixa 1 por 1 seria 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então, tem 1 metro cúbico. E uma caixa de 5.000 metros cúbicos. Então, ó, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 5.000 metros cúbicos vão ser quantos litros? Só que presta atenção, nós estamos falando em metros cúbicos, tá? Então, ó, nós vamos ter que acrescentar aí dos 5.000, multiplicar por 1.000, acrescentar os 3 zeros, ó. De 1 para 5.000, eu não multipliquei por... Não, aqui não vai dar, não. Um metro cúbico é 1.000 litros. Se é 5.000 metros cúbicos, então é só eu pegar isso e multiplicar por 1.000. Então, ó, 5.000, acrescento 3 zeros. Então, vai dar 5 milhões litros. Certo? É isso mesmo? É. Tá certo. Aqui eu queria falar o seguinte, ó, de 1 para 5.000 multiplicou por 5.000. Aqui também eu vou ter que multiplicar por 5.000. Isso aqui é falando em equivalência. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 5.000 metros cúbicos eu não estou multiplicando por 5.000. Então, 1.000 litros vão ser multiplicados também por 5.000, que vai dar 5 milhões de litros. Deu para entender? Qualquer coisa, deixa lá nos comentários. Essa é a questão número 22, letra C. Questão número 23. Nossa, tem um mosquitinho aqui. Observando as raízes abaixo, é correto afirmar que pertencem ao conjunto dos números racionais, ó, naturais, inteiros e os racionais. Quem tá aqui? O 0, 1, 2. E aqui? Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui? Os números com vírgula, inclusive dízima periódica. Aí depois vem os irracionais, que são aqueles número π, número Euler, raiz não exata. Então, se nós estamos falando de raiz aqui, ele quer saber quais números pertencem aos racionais. Ou seja, para ser um número racional, ou vai ter que dar uma vírgula exata ou qualquer outro elemento aqui anterior a ele, que está dentro da panela, tá? Então, vamos lá. Raiz de 6. Existe raiz de 6? Exato? Não, não existe. Se não existe, já não é racional, é irracional. Então, a letra A não é. Letra B, raiz de 15, tem? Não tem. Dois números multiplicados dá 15, exato, tá? Não tem número exato que dá raiz de 15. Letra C, raiz de 25. Tem algum número que multiplicado ele por ele mesmo dá 25? Tem, é 5. Continuando na letra C, porque o raiz de 25, na letra C, deu certo? Raiz de 25 é 5. Raiz de 36. Tem raiz de 36? Tem, é 6. Raiz de 49? Tem, é 7. Então, esses números aqui, ó, raiz de 25, é um número racional. Porque na hora que eu resolvo ele, ele dá o número 5. E o número 5 é natural, que também é racional. Então, alternativa C. Número 24. Questão 24. Dos números abaixo, não pertence ao conjunto dos números reais. Essa questão vocês não viram. Porque, ó, o conjunto dos números complexos, ele não entrou no nosso estudo. Mas é o seguinte, aqui tá os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os irracionais. Os números complexos, ele tá aqui, ó, os números complexos. Os números complexos são raízes negativas, tá? E essas raízes negativas é um número complexo, então não pertence aos reais. Então, ó, quem não pertence aos reais? 1,2121? Não, porque ele é um número racional, porque ele é uma dízima periódica. O número raiz de menos 1
Pertence aos reais? Não pertence, pertence aos números complexos. Então, raiz de menos 1 é um número complexo. Menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1 e menos 1 pertence aos números inteiros. 1/5, se você dividir, vai dar um número com vírgula, vai ser um número racional, que também vai ser real. 1,1234 também é real. O único que não é real é raiz de menos 1. Alternativa B. Questão número 25. Convertendo 0,0025 quilômetros em metros, o resultado obtido será. De novo, Karen, hein? Karen hoje deu muitos doces com mel. Nós estamos lá no quilômetro. E as alternativas estão todas em metros. Então, ó, 0,0025 quilômetros, eu quero saber ele em metros. Sai do quilômetros e vai até metros. Ou vocês podem lembrar, 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1000 metros. Então, eu vou ter que pegar esse número e multiplicar por 1000. Ou quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. 3 casas para chegar no metro. Então, são 3 zeros. Então, é só multiplicar por 1000. A vírgula tá aqui. Eu vou ter que andar 3. 1, 2, 3. Então, formou esse número aí, ó. 2,5 metros. Alternativa B. 26. Classifique as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, vamos lá. Nós estamos no litro. Como se fosse os metros, tá? Ó, se fosse metro, depois daria decímetro, centímetros, milímetros. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Opa. ml. Mililitros. Então, do litro para mililitros é 1000. 1 litro tem 1000 ml. Então, vamos lá. 1 litro corresponde a 1000 mililitros? Verdadeiro. Então, questão número 1 é verdadeiro. A2. 1 metro cúbico corresponde a 1 litro? Não. 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, é falsa. Questão 3, alternativa 3. 1 decalitro corresponde a 10 litros? Então, vá lá no decalitro. Litro. Decalitro. 1 decalitro é 10 litros. Então, 1 decalitro vai ser quantos litros? 1 vai ser 10 litros. 1 decalitro vai ser 10 litros. Então, é verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A. 27. Questão número 27. O valor da expressão A ao quadrado menos B ao cubo dividido por B ao quadrado menos A ao quadrado. Resolva sabendo que o A equivale a menos 1 e B equivale a menos 2. Então, vamos lá. O A é menos 1 e o B é menos 2. Então, no lugar do A, eu vou colocar menos 1. No lugar do B, eu vou colocar menos 2. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1. Número negativo, expoente par, o resultado fica positivo. Menos. Menos 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Observa aqui que o número é negativo. Expoente ímpar, o sinal continua negativo. Aqui embaixo, menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Número negativo, expoente par, continua positivo. Menos da fórmula, menos 1 ao cubo. 1 ao cubo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Por ser ao cubo, expoente ímpar, número negativo, continua negativo. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 1 mais 8. 4 mais 1.
9 quintos. Perdão, aqui em vez de ser 3, é 2, ó, é 2. Então aqui, ó, esse menos 1 aqui, ele vai ficar positivo. E 4 menos 1 é 3, porque vai ficar assim, certo? E 9 dividido por 3 é 3. Letra D, 3. Questão 28. Sobre o sistema de medidas, não está correto afirmar que. Então, qual é falsa? Qual delas? Letra A. Uma área de 25 quilômetros quadrados é igual a uma área de 2.500.000 metros quadrados. Então, eu tenho que transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, vamos lá. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro. Qual que é a medida aí? 25 quilômetros quadrados. Para chegar lá no metros, é 1, 2, 3. Não. Como é ao quadrado, é 2, 4, 6. Certo? Porque cada passo eu ando 2. 2, 2 e 2. Então, vai dar aí 2.500.000 metros quadrados. Vai dar 2 milhões... Opa! Vai dar 20, ó, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 3, 3, vai dar 25 milhões de metros quadrados. Então, essa alternativa, ela tá falsa. As demais tá verdadeira, certo? Número 29. Então, ó, essa letra A é falsa. 29. O valor da expressão algébrica y é igual a x menos x elevado a meio. Expoente fracionário já lembra, quem tá no sol vai na sombra, quem tá na sombra vai pro sol, porque vai virar uma raiz, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar. O que ele falou aqui? Sabendo que o x ele é igual a 4. Então, no lugar do x eu vou colocar 4. 4 menos 4 elevado a meio. Y é igual a 4 menos 4 elevado a meio, ó. 4 elevado a meio. É o mesmo que? Quem tá no sol? 1. Então, ele vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol. O que virou aqui? 4 elevado a 1 continua sendo 4. A raiz aqui, ela é quadrada. A raiz quadrada de 4 é o número 2. Certo? E 4 menos 2, 2. Letra B. Número 30. 21,12 decâmetro. 21,12 decâmetro foram convertidos em diversas unidades de medida. A conversão realizada de forma incorreta foi. Então, vai lá, já vou até fazer um carinho aqui. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 21,12 decâmetro. Vamos lá. É o mesmo em quilômetro. Em quilômetro, o decâmetro tá aqui. Em quilômetro, eu tenho que voltar 1, 2. Eu tenho que voltar 2. Eu tô aqui, eu tenho que voltar pro hectômetro e pro quilômetro. Então, ó, de 21,12, eu tenho que voltar 1, 2. Então, vai dar 0,0211, Tá certo ou tá errado? Essa questão está? Mentira. Aqui, ó, 21,12. Eu tenho que voltar 2. Então, volta 1, 2. É 0,2112 quilômetros. Então, essa tá certa. Essa tá verdade. Tá? Ok. Em centímetros. Então, daqui para centímetro, então, ó, 21,12 do decâmetro para o centímetro eu tenho que andar 1, 2, 3. 1, 2, 3.
21.120 por dia, centímetros. Então tá aqui 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Isso aqui em centímetros. Tá certo? Ali tá 21.120, tá certo? Tá certo. Também tá certo. Letra C, 21,12 decâmetro transforma em hectômetro. Então nós estamos aqui 21,12 decâmetro. Vai lá para hectômetro. Do decâmetro para o hectômetro tem que voltar 1. Tá aqui, volta 1. 2,112 hectômetro. Tá errado, porque tá 211,2 e é 2,112. Então essa daqui que é falsa. Alternativa C.